este ano e hoje a gente vai avançar um pouco no estudo da condução transiente. Então, no vídeo anterior, a gente falou sobre o método explícito. No vídeo de hoje, a ideia é falar sobre o método implícito. Então, são ambos métodos para a solução da equação da difusão de calor. No método explícito, as derivadas espaciais são avaliadas no instante de tempo anterior, o que significa que as equações elas são escritas, né, a equação para a temperatura do ponto nodal que eu quero, ela depende apenas da temperatura dos vizinhos no instante anterior, ou seja, ele passa a depender somente de temperaturas já conhecidas. Então, é um método mais simples, porque eu chego num conjunto de equações algébricas, porém, ele é limitado pela estabilidade. O que isso significa? Que o valor do ΔT, que é o intervalo temporal, ele não é livre. Eu tenho que estabelecer o valor desse ΔT em função do ΔX. Como a ideia é que para aumentar a acurácia eu trabalho com malhas mais, isso significa que eu vou ter um menor ΔX. E isso implica em levar a intervalos de tempo muito menores, o que prejudica a solução. Ela fica inviável porque passa a demandar um tempo computacional muito grande. No método implícito, essas derivadas são avaliadas no instante atual, ou seja, em P mais 1. Então, essa daqui, ó, é a equação da difusão de calor, considerando-se condução transiente, bidimensional, propriedades constantes. Então, esse termo é o termo transiente, e esses termos aqui são as derivadas de segunda ordem em x e em y. De uma maneira geral, as temperaturas ou as derivadas espaciais, elas podem ser avaliadas em qualquer instante de tempo. Então, aqui está colocado de maneira genérica no instante t. No método explícito, a gente fez esse instante t aqui ser o instante anterior, ou seja, p. No método implícito, a gente faz ser igual a p mais 1, ou seja, o instante de tempo atual. Então, essa equação aqui, ó, é só a equação repetida, né, do método implícito. Nesse caso, essa equação está escrita para condução bidimensional transiente. Se a gente pega a condução unidimensional transiente, ela fica essa equação. Se a gente lembra que alfa delta t sobre delta x ao quadrado é o chamado número de Fourier, eu posso reescrever a equação dessa maneira. Então, o que a gente percebe? Que a temperatura do nó no instante atual, ela depende das temperaturas dos vizinhos também no instante atual. E isso significa que eu não consigo resolver as equações em separado, como a gente fazia no método explícito. Como a temperatura do nó que eu estou avaliando depende da temperatura dos vizinhos, a solução das equações tem que ser feita de maneira simultânea, porque uma temperatura depende da outra. Agora, quando a gente olha aqui o coeficiente do TM no instante anterior, a gente vê que ele é 1, ou seja, ele é sempre positivo. E de acordo com o que a gente viu no vídeo passado, essa é uma solução incondicionalmente estável, o que facilita bastante a nossa análise. Então, eu posso, a princípio, né, escolher o ΔT que eu quiser, porque ela vai ser sempre estável. Claro que a gente tem que trabalhar com ΔT razoável, porque pode ter muita variação de um instante para o outro, e aí, sei lá, um problema transiente eu não posso avaliar com um intervalo de tempo de 1 hora, porque pode ter muita variação nesse período. Então, eu não poderia fazer isso, mas ele não vai divergir, ele pode não chegar na solução exata. E é importante também, né, sempre fazer um teste de malha, seja espacial ou temporal, para garantir a acurácia da solução. Então, o que seria esse teste de malha, né? Eu defino uma malha, refino essa malha e comparo os resultados. A gente garante que essa malha pode ser usada quando os resultados de malhas subsequentes não produzirem resultados muito diferentes. Então, os resultados forem iguais dentro de um intervalo de tolerância. O Impropera, ele trabalha com os métodos, né, ele chama de método explícito e o método implícito. Se a gente pega literaturas mais avançadas no estudo de CFD, como o livro do Malisca, por exemplo,
ele trabalha com os conceitos de explícita, implícita e totalmente implícita, só para comparar mesmo as literaturas. Tá? Então, o método explícito continua sendo a mesma coisa. O que isso significa? Que a temperatura do nó P, no instante P mais 1, ou seja, no instante atual, depende somente das temperaturas dos nós vizinhos no instante P, ou seja, no instante anterior. O que o Micropera chama de implícita, as literaturas mais avançadas em CFD chamam de totalmente implícita, que seria esse caso aqui de baixo. Significa que a temperatura do nó atual, em P mais 1, do nó que eu quero, não, nó P, vai depender da temperatura dos vizinhos, no instante atual, e da temperatura do nó que a gente está, né, no instante anterior. Então, esse daqui é o que o Micropera chama de implícita, que o Malisca chama de totalmente implícita. E o Malisca aparece com mais uma, que seria a solução implícita, que avalia, ela faz uma ponderação, aquele tzinho, né, na equação, ele pode ser dado como uma média ponderada entre o instante anterior e o instante atual, de maneira que a temperatura do nó que eu quero, no instante atual, depende dos vizinhos no nó no instante atual e também dos vizinhos no instante anterior. Tá? É mais para adequar mesmo a nomenclatura que a gente trabalha. Bom, toda essa análise que a gente fez, ela vale se o nó é um nó interno. Quando a gente tem um nó de fronteira, a análise acaba sendo um pouco mais complexa, porque como eu não tenho um nó vizinho para comparar as temperaturas, eu preciso aplicar as minhas condições de controle. Então, aqui no caso, ele está trabalhando uma parede, e aí ele quer analisar o nó zero, né? Temperatura T0. E aí do lado de cá está passando um fluxo de calor por convecção. Então a gente sempre faz a condição dos fluxos de calor estarem entrando no volume de controle. Então aqui é a expressão do nó interno. E se a gente pega o nó de superfície, a aplicação desse balanço de energia leva a essa expressão. O que tem que avaliar aqui é que o calor está sempre entrando no volume de controle. Então, a energia que entra, menos a energia que sai, mais a energia gerada, é igual a energia acumulada. É sempre importante ou interessante, né, para solidificar o conceito, que a gente deduza essas expressões. O livro apresenta, né, nessa tabela, um compilado dessas expressões para algumas situações comuns. Então, aqui está pequenininho e aqui eu dei um zoom só para a gente comparar. A condução bidimensional, então a temperatura, né, do nó MN, o nó que a gente quer no instante atual, P mais 1, depende dos vizinhos. Então, M mais 1, M menos 1, N mais 1, N menos 1. Então, vai depender dos outros. Esse aqui tem um ponto nodal interior, esse aqui com vértice interior com convecção. Mas como cada problema é diferente, é sempre interessante deduzir mesmo, em vez de ficar usando essas equações prontas. Bom, o vídeo de hoje foi curtinho, que era só apresentar mesmo o que era o método implícito. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários. Obrigada.